antes de entrar para o Diário Popular, deu-se mais que um caso interessante. Houve, por exemplo, o fogo do Teatro Nacional Dona Maria II. Na altura eu vinha do aniversário de uma pessoa amiga e ia a passar por ali, eram 2 da manhã, e vi o princípio do fogo. Está claro, peguei logo na máquina e comecei a fazer fotos. Ao dia seguinte telefonei para quem estava a chefiar o Diário Popular, que era o Abel Pereira, e disse: olha, Sr. Abel, eu tenho aqui isto do fogo, mas não sei se quer. E ele respondeu: olha, os nossos fotógrafos estavam lá, mas você traga o que fez, traga para a gente ver. Assim foi. À tarde, quando vejo o Diário Popular na rua, uma das fotografias da primeira página eram minhas, embora estivessem lá fotógrafos lá da casa do Diário Popular. Estive no Mundo Ilustrado, depois mudou para Portugal Ilustrado, e depois também estive na Flama, a trabalhar para a Flama. Entretanto, como disse, andava, não era no picanço, mas assim a trabalhar para algumas empresas. Trabalhei para a Lever, fui eu que fotografei a fábrica de Santiria da Azóia, onde se faz a margarina, fotografei-a de raiz. Diga-se passagem, na altura havia uma pequena máfia dentro da parte fotográfica nos jornais. Havia uns fotógrafos-chave em vários jornais, em que só entrava para o próprio jornal quem eles muito bem quisessem. Então tínhamos que começar por ser empregados deles mesmos para ter, vá lá, uma hipótese de ascender a empregado do próprio jornal. E telefonam-me do Diário Popular a dizer: olha, se eu queria fazer as férias do Judá Benoliel, uma figura muito conhecida também em fotografia de imprensa. E então, era as férias, eram 15 dias, não havia nenhuma promessa de eu ficar, mas já me ficavam a conhecer e ficava com um pé dentro e outro fora do Diário Popular. Sim, senhor, fui. Então, coisas do destino e casualidade, por minha sorte, entrei para o Diário Popular. Pelo azar do Benoliel, faleceu, entretanto, nas férias. E como ele faleceu, apareceu uma vaga do lugar. Entrei diretamente, sem ter que passar por ser empregado de quem quer que seja. Não temos jornais, tudo o que tivesse movimento, aquela vida de jornais, é que a gente entrava no jornal. Não, por exemplo, não havia nada agendado, suponhamos, mas de repente toca ao telefone e tínhamos que ir desesperados para onde quer que seja, porque houve um fogo, houve um grande desastre, estão a expropriar uma família de uma barraca, de pobrezinhos, estão todos com os seus haveres na rua. Quer dizer, tínhamos que ir, nunca sabíamos para onde é que íamos. Olha, o Diário Popular também deu aso a eu ter o Prémio Gazeta, que é um prémio importante, de 1987, e também o Clube Português de Imprensa, que era, o Gazeta era do Clube de Jornalistas, o de Imprensa era dos jornalistas ricos. Eram para aí 5:30 da manhã, e cheguei à janela e vi que dentro dos armazéns estavam a passar faúlhas, e vi um carro da polícia. Não sabia se havia de telefonar para o chefe da redação a dizer que havia fogo para mobilizar outros colegas, ou se havia de ir para a rua logo eu. Não sabia bem por onde é que havia de começar. Bem, fui. Quando cheguei ao princípio da Rua do Carmo, vi o edifício Grandela fericamente iluminado, parecia um estúdio de televisão. Não se via chamas ainda, mas por dentro tudo numa luminosidade incrível. E vi o quê? 2 ou 3 bombeiros com uma agulheta a apagar. Eu disse: isto é areia demais para a caminhonete destes bombeiros, coitados, com uma agulheta a apagar este fogo. Então lá subi também à passarela do elevador Santa Justa, fez ali umas fotos, depois vim cá para baixo outra vez, fiz outras fotos. Ainda não havia nenhum fotógrafo, nem de jornal, nem praticamente bombeiros daquele lado.
fui para o Diário Popular revelar porque pensei logo que o jornal havia de querer pôr uma tiragem o mais cedo possível na rua, como é lógico, qualquer órgão de comunicação, qualquer jornal. E então, já dentro do laboratório a revelar, eu com o rádio e ouvindo o relato da Renascença, o desenrolar do fogo. E dizia a Renascença, o fogo já vem a caminho aqui da Renascença, e eu a pensar, mas a minha casa está entre o fogo e a Renascença, então estou lá no meio, e eu não sei se era profissionalismo a mais, ou se era inconsciência, se estava a ser inconsciente, não largar o trabalho e ir para casa tentar salvar quaisquer coisas. E mais ainda, quando o Popular se atrasava por qualquer motivo, aconteceu às vezes uma avaria na máquina, os leitores do Diário Popular esperavam que o jornal chegasse lá e não compravam outro, de maneira que o Popular era um sinónimo do primeiro jornal da tarde. Eu fui ouvir chorar e infiltrei-me na casa e vi a bebé a chorar com a Xuxa na boca. Não, fiz logo ali 2 ou 3 disparos. Neste aparece-me a mãe, a suposta avó, também, não fotografa a menina, coitadinha, está assustada, mas eu já tinha fotografado. Aliás, eu por sistema, quando faço certos serviços, primeiro fotografo e depois peço licença para fotografar. Eu acho que uma pessoa, se fizer um paparazzo que não prejudique grandemente alguém, eu acho que é admissível, não é? Faz parte da profissão. É que eu, quando estou com a máquina na cara, através da objetiva, posso ver as piores coisas que naquela altura só quero ver quanto pior, melhor. Mas depois lá está, quando tira a máquina do rosto, aí já cai em si, o que eu apanhei. Então. Quer dizer, fotografar às vezes uma coisa, um problema até social, mas depois de colher as imagens, cair em si, olha, fotografei agora uma desgraça, uma coisa muito trágica, mas pronto, já está. Veio cá a Cicciolina, que devem estar lembradas, a italiana, depois foi deportada, e então foi tal e qual que a trouxe cá. E ela ia dar uma exibição no Coliseu e era extremamente proibido fotografar, porque ela vinha a convite do tal e qual, eles é que tinham um exclusivo. Então, o que é que o meu chefe da redação, na altura, a Cássio Barradas, Deus o tenha lá em descanso também, era boa pessoa e bom profissional. O que é que ele se lembrou? Mandou comprar um camarote no Coliseu. E fui a Cristina Batista, também jornalista, e mais não sei quem. E então, ele levava o corpo da máquina no bolso da gabardine, a Cristina, levava até uma objetiva na mala dela, e o outro levava não sei o quê. E eu entrei, conhecia-me profissionalmente, entrei de mãos a abanar, não levava nada. E então, lá fomos para o camarote, apagaram-se as luzes, eu deitei-me assim no chão, os camarotes têm aqueles ferros, assim, lá do Coliseu. Peguei na câmara, no corpo da máquina, numa objetiva, e fiz fotografei ali à vontade de Cicciolina, quando era extremamente proibido. Fui uma vez fazer umas fotografias à estação de Santa Apolónia a uns imigrantes a partirem, tinham vindo de férias a partirem, e as famílias a chorarem, a despedirem-se. E a censura, quando lá na redação dizia, olha, aquelas fotografias que fizeste, não só a censura cortou, porque as famílias estavam a chorar e pronto, e como estavam a chorar, até chegou-se a um certo ponto que, por exemplo, um repórter fotográfico num serviço falhava ao serviço e outro com quem ele, por exemplo, não se dava, tinha feito o serviço. E este chegava ao jornal e, por intermédio de um colega também lá do jornal, olha, pá, vê lá se o fulano me cede. E assim foi. Telefonavam para o outro,
que, embora incompatibilizado com o que falhou o serviço, está bem, sim senhor. Quer dizer, cediam, não havia aquela má vontade de prejudicar, não, serviam, pronto. Embora não se falassem, mas pronto, desenrascavam o colega. E até havia uma coisa curiosa, por vezes, a mesma fotografia, só havia uma fotografia boa e o outro qualquer disse, invertia um negativo para dar a ideia de que era outra fotografia diferente. Agora, se fosse o jornal a falhar o serviço, entre jornais, aí já era diferente. O jornal falhou e o outro colega não tem nada que ceder. Esta colaboração, este intercâmbio dava-se entre próprios repórteres, não é? Camaradas de imprensa, camaradas, como se dizia na altura, mesmo com a PIDE, éramos camaradas. Tanto os de imprensa como os tipógrafos, eram todos tratados por camaradas e não éramos presos por isso. A gente estava a ver noutros jornais estrangeiros todas as fotografias assinadas e nós nunca assinávamos. Quanto a mim, deve-se ao Batista Bastos, falecido Batista Bastos, que houve uma altura que o puseram a paginar a primeira página, a capa do Diário Popular. Tinha que ter uns certos cuidados, não é? Por ser a primeira página. E então, a partir daí, ele é quem punha realmente de quem é a fotografia e punha um nome. Isso realmente a ele, eu e os outros lá do Popular, devemos isso. Estava habituado a ver fechos de outros jornais e a ver fechos de outras empresas, fartei-me fotografar eles na rua, a chorarem, a protestarem, mas pronto, tocou-me a mim e tive em parte a sorte de logo de seguida ter ingressado no grupo da TV Guia. A TV Guia, que na altura era a maior revista, até se considerava que era uma revista de família, e por causa disso ser família, estragaram uma reportagem que eu fiz em casa do José Cid. Não sei se recordam uma fotografia de José Cid todo nu com um disco à frente. Essa fotografia não foi minha, mas o primeiro a fazê-la fui eu. Estava em casa dele em Mongonfores, não é? Ali para Coimbra. E ele estava a fazer uma reportagem e ele diz-me: olha, queres fazer a fotografia da tua vida? Está claro que quero, nunca digo que não. Aparece-me assim, todo nu, com um disco. Aquilo era, ele estava a fazer, digamos, uma reclamação dos discos nacionais e dele, não serem passados na rádio. E então fiz a fotografia. Quando eu cheguei à redação a Lisboa, pensava que era um espetáculo de fotografia. Lá disseram, não pode ser, que a TV é uma fotografia um pouco púdica para a TV Guia, que é uma revista de famílias, e pronto, e não publicaram. Entretanto, o José Cid viu que não saía, deu a ideia a outros, que depois essa mesma fotografia, essa não é idêntica, apareceu noutros sítios. E eu, que fui o pioneiro, não tive esse prazer, não é? Depois já estava na TV Guia e realmente começaram a trabalhar no digital e eu também não podia ficar parado, não podia ficar ultrapassado. Tinha que acompanhar o andamento não digo dos mais jovens, mas do sistema. Então, mas adaptei-me. Nunca fui a nenhum curso, nunca houve mais que um curso lá, mas eu nunca frequentei. Mas perguntava, fui uma espécie de autodidata, perguntava a uma coisa, perguntava a outra coisa, e ia colhendo assim essas informações e pronto. E hoje em dia manejo não a 100%, mas pego e vou ao Photoshop, trabalho as fotografias se for preciso e pronto, e dou-me bem
dou-me bem com o digital, se bem que o analógico, quanto a mim, talvez tivesse e tenha mais qualidade. Quer dizer, nós, repórteres fotográficos, pelo menos tentavam meter na ordem os redatores da escrita, porque eu cheguei a ir a um serviço e dizer, eu trago aqui o meu repórter fotográfico. E eu tive que dizer, o teu, eu não sou teu, eu sou empregado do Diário Popular, não sou o teu repórter fotográfico. É que intitulava-se aqui o meu repórter fotográfico, que ele era o meu dono, que eu era repórter fotográfico dele, mas pronto, mas a gente ia dando assim para trás e chegaram a uma altura que começaram a reconhecer que havia uma certa, não digo compatibilidade, mas um estatuto seria o mesmo para um ou para o outro. Enquanto um escreve, o outro fotografa. Eu estou sempre atento. Há uma fotografia que eu presumo que seja única, que vem no livro também, o Salazar a beijar a mão do Cardeal Cerejeira. Foi num 10 de junho, no Terreiro de Paço. Então, nessa fotografia, está um colega meu, um camarada meu, que vê-se lá por trás a ver a máquina, o rolo, não sei o quê, e eu atento, vejo de repente o Salazar curvar-se, Salazar, que era o dono disto tudo, a curvar-se perante o Cardeal Cerejeira, a beijar-lhe a mão. Foi uma fotografia que realmente é um espetáculo. De maneira que há certas fotografias que me dão um certo prazer em fazer e que sejam lembradas e distinguidas. Tem um pormenor giro quanto a mim. Não é, talvez não seja bem pelas fotografias, não é ser imodesto, mas são os comentários que cada um faz. Por exemplo, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa faz comentário à fotografia dele. O próprio Eusébio tem aqui um comentário dele a uma fotografia dele, quando ele estava a pedir um autógrafo ao Duke Ellington, de quem ele era grande fã e admirador. E isto disse-me o Eusébio a mim. Porque eu prefiro apanhar uma fotografia pior que os outros, mas que seja diferente, que não seja uma cópia, senão é tudo igual.